Olá para você que está nos assistindo a mais esse Pod Ensino. E você já sabe, para acessar Pod Ensino basta entrar em podensino.com.br no YouTube e também no www.institutohumanos.org.br e no Instagram, @DudaHumanos. Eu quero agradecer a presença aí do nosso operador PC Marciano, que está fazendo as imagens fantásticas aí para nós, ao SampaCast, mais uma vez, ao prefeito Ricardo Nunes, que nos permite essa sala maravilhosa para que nós possamos estar gravando. E hoje nós estamos aqui com uma personalidade maravilhosa, Maestro Rodrigo Vita. Maestro, tudo bem contigo, maestro? Tudo bem, maestro, professor Duda. Olha só, maestro me passou uma Bíblia aqui, eu irei lê-la. Após uns 50 minutos pode voltar, mas vamos lá. Por favor. Maestro Rodrigo Vita, vamos lá, vamos pôr o óculos. As pessoas precisam conhecer, Vamos conhecer, professor Maestro Duda? Rodrigo Vita, ele nasceu em São Paulo, estado, cidade, tudo São Paulo. Tudo, paulistano na veia. Paulistano na veia, mestre de comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, bacharel em composição pela FMU FIAM-FAM. Atualmente ele dirige a Orquestra Metropolitana e atua como professor nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade FMU FIAM-FAM, além de lecionar na pós-graduação do IBFE e no Conservatório Beethoven. O que é IBFE? Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. Olha que maravilha, então você forma educadores. Sim, lá é uma disciplina que eu dou, para eles, que é um módulo que é de música e neurociência. E olha que interessante, nós estamos trabalhando com o maestro desde 2019. O Instituto Humanos vem trabalhando com o maestro num projeto chamado Música Inclusiva. Isso que mesmo. É o projeto que a gente está aqui, o especial Música Inclusiva, hoje é a temática de todo esse podcast. Vita colabora também com a Lumix Art Filmes como diretor musical e compositor de trilhas sonoras, tendo dirigido orquestras como Orquestra de Câmara de Monte Carlo, Mônaco, Filarmônica de Montevidéu, no Uruguai, Orquestra Sinfônica de Santos e as bandas sinfônicas de Cubatão, São Paulo, Tatuí, São Paulo, sendo maestro também de importantes eventos como Violão Sinfônico pelos Sescs de São Paulo, Festival Sesc de Bandas no Maranhão. Inclusive, você vai estar lá? Isso, do dia 1 ao dia 5 estaremos lá. Do dia 1 ao dia 5 do de 7 julho. agora Em julho. Que maravilha. O Festival Eleazar Carvalho em Fortaleza, Ceará. Inclusive, o Serguei Eleazar Carvalho, filho do maestro, toca na sua orquestra. Ele é espala da Orquestra Metropolitana. Espala, ó. Serguei, um abração aí pra você, Serguei. A Semana Eleazar de Carvalho em São Paulo e a Orquestra da Faculdade Metropolitana. Isso. A FMU. A FMU. Maestro, compositor talentoso, Rodrigo Vita se destaca pela versatilidade artística, pela excelência musical. Seu trabalho transita com naturalidade entre a música clássica e as trilhas sonoras para cinema e televisão. Reconhecido por sua originalidade, já foi premiado por grandes orquestras brasileiras por sua capacidade de unir elementos tradicionais a uma abordagem contemporânea, criando obras emocionantes, inovadoras e profundamente expressivas, que é mesmo. O que você vai fazer e nós vamos conversar agora nesse especial Paisagens Brasileiras. Dia 6/7. 6/7, você vai ficar sabendo que esse compositor, escritor, o cara é fantástico. Como maestro é admirado por sua liderança inspiradora e por performances apaixonadas. Você gosta, professor. Isso eu Você gosto. gosta, professor. Que cativam músicos Você e plateia. gosta. Olha, faz gente chorar. Isso é verdade. Eu tenho vários depoimentos gravados. Vita sem lenço, é um escorredor de lágrimas sem parar. Ao longo da carreira, Vita tem sido um defensor incansável da música brasileira, promovendo com compositores locais e colaborando com artistas de diversas origens, inclusive participando e integrando nas suas obras, né, Mário? Sim. Enfim, a música sinfônica brasileira é riquíssima na América Latina e ela precisa ser mais divulgada, mais doada mais para a população. Perfeito. E a sua contribuição para a cena musical é inegável. Seu legado continuará a inspirar novas gerações e amantes dessa arte maravilhosa, eu não tenho dúvida. Que é o que vai estar lá, Lucas Silva. Lucas Silva. A gente vai falar. Amantes aí. 6 de julho, anota aí na sua agenda, 6 de julho de 2025, 19 horas, Isso, no Centro Cultural da Penha, Isso. Largo do Rosário, número 20.
é isso aí, maestro? Penha de França. Penha de França, para quem não conhece, Penha de França, uma região que era muito habitada por franceses, Sim, né? sim. Penha de França. Então vamos lá, maestro. Paisagens brasileiras. Você está vendo aí o convite, Paisagens Brasileiras. Explica, maestro, como é que funciona Paisagens Brasileiras? Então, é uma série, eu tenho algumas séries de composições, né, que eu faço. Paisagens Brasileiras, é uma das séries que eu tenho já 15 números que executam em várias formações, desde orquestra de cordas, banda sinfônica, tem para clarinete e piano, em várias formações, chamada Paisagens Brasileiras. E também tem as frutas brasileiras. Frutas brasileiras. Isso, que tá no Spotify. Todo mundo pode encontrar lá, Rodrigo Vita ou a pianista russa Olga Kopilova, que gravou toda a minha obra para piano. E é também uma das séries, mas é tudo para piano solo, chamado Frutas Brasileiras. O que nós vamos ouvir agora são as paisagens. As paisagens, o que é? É uma camerata? Vai ser uma camerata de cordas com uma soprano, com né? Uma soprano. Isso. Por incrível que pareça, é uma soprano que é minha filha. A sua filha. Que, aliás, vocês estão vendo aí no último Música Inclusiva, ela fez uma apresentação fantástica. Inclusive estreou com Forré. Isso aconteceu em outubro de 2024. Outubro de 2024. Ano passado. E foi fantástico. Agora me diga uma coisa. Você mesmo escreve as obras, Rodrigo? Sou eu mesmo que escrevo. Composições próprias. Então você faz composição, regência, composição, regência, adaptação, arranjo, transcrições. Eu tenho essa área desse desenvolvimento do maestro, né? Que escreve e rege ao mesmo tempo e produz espetáculos. Isso é muito comum, Vitor? Não, hoje não mais. Hoje não mais. Foi outras épocas. Pensando de 1950 para trás, era bem comum. Inclusive, os compositores não regiam e não trabalhavam com outras obras. Só escrevi. Beethoven, por exemplo, nunca regeu Mozart nem Haydn. Só Beethoven. Só Beethoven. Então, sempre foi assim, né? No meados entre o século XIX para o século XX, que começou a aparecer compositores que regiam. Mahler, por exemplo, era um regente de teatro, de ópera, então ele compunha as obras dele, mas tinha que reger Puccini e tal, ele ficava meio danado. Não gostava muito. Italiano, alemão muito. Muito. Alemão não gostava muito de italiano. Não, então sempre... E aí, nesse inteirinho começou a aparecer isso, né? O tal do regente, que é o conductor que só dirige a orquestra, ele não escreve, ele não produz nada nesse sentido. Agora me fala uma coisa, você também trabalha aqui com musicalidade para filmes, né? Sim. Você já compôs também músicas para temas? Sim, a Lumix é uma produtora de filmes e produtora de eventos também, de espetáculos, né? Muito boa, trabalho com eles. Estamos para lançar também alguns filmes pro ano que vem já, né? Sem spoiler, né? Sem spoiler. No spoiler. Mas já fiz curtas com eles, assim, bem interessantes. Eles são uma produtora muito ótima. Me fala uma coisa, maestro. Como é que é o cérebro de um compositor, de um regente, afinal de um músico íntegro, em sentido não íntegro de moral, né? Mas um íntegro integrado também. Integrado com tudo, maestro. Como é que funciona isso? Você pensa músicas 24 hours por vez? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Olha, então eu vou fazer uma brincadeira com ele. Maestro, que música você tocaria agora para mim? Agora eu tocaria uma música que eu vou presta atenção. Que eu vou tocar lá no Maranhão, lá em São Luís. A gente vai fazer uma peça que chama Voltei, que é um nome de um livro do Chico Xavier. Olha que legal. E ela é bem inspiradora. Vai ser para 3 teclados, eu vou fazer o piano, mas vibrafone, glockenspiel e marimba. Voltei, chama. É o momento de inspiração que você está vendo nesse ambiente que nós estamos vivendo aqui agora. Que eu acho que nós temos que voltar. Que legal, cara. Estamos voltando para esse momento, entendeu? Ai, que beleza. Que beleza, fantástico. Chico Xavier fez uma inspiração. Nesse sentido. Agora conta uma coisa. Paisagens Brasileiras. Praticamente tudo obra sua, repertório seu? Todas as obras são minhas. Conta um pouquinho vai começar no espetáculo vai começar com uma camerata de cordas, né? Vai começar com Paisagens Brasileiras número 5, que é uma homenagem, eu sempre ponho um nome, né? Que é uma homenagem ao Rio São Francisco, esse rio gigantesco que já foi arrebentado aí por umas coisas que já começaram a fazer. Chico. É o velho Chico.
E aí é como se contasse a trajetória desse rio no Brasil, né? Então começando em algum século específico, a história dele mesmo? Mas é como eu contasse a trajetória do rio. Como se você pegasse um barco e fosse navegando pelo rio. Perfeito. E passando pelas diversas regiões. E a música ela é cheia de temperamentos, né? Que é o temperamento do rio, e vai caminhando. Então a gente vai viver uma viagem pelo Rio São Francisco. Isso mesmo. Com a música, né? Com a música. E aí esse ano eu tô compondo, na verdade, um ciclo de canções para minha filha, em homenagem a ela, que é uma soprano, que vamos cantar 2 delas. Só que essa é uma linha mais entre o cosmos e a luz. Interessante. Por isso que o Voltei também tá entrando aqui. O Voltei tá entrando aqui também. Então é uma inspiração energética ali para as pessoas sentirem. E é uma coisa inédita, é a primeira vez que estou fazendo texto e música. Olha só que interessante, hein? 6 de julho. A partir das 19 horas. É um domingo. Domingão, não tem pode, o que desculpar. Não tive tempo. Tem tempo, não, sim. Domingo. 1h20 de apresentação, mais ou menos? 1h20, mais ou menos. 1h15. Você lá no Sesc Cultural da Penha, Largo do Rosário 20, Penha de França. Não pode perder. A inscrição é no musicainclusiva.com.br. Repetindo, musicainclusiva.com.br. São pouquíssimas vagas para você ter a oportunidade de ver não só um regente, como um compositor, um escritor, um músico na sua essência, como Bach, Beethoven, Chopin, Mozart. Nós estamos aqui com uma estrela maravilhosa, Rodrigo Vita, e é um prazer te entrevistar, Rodrigo. Gente, vocês não têm ideia aqui da energia, olha, vibra tudo. O cidadão é a encarnação da música. É lindo isso, Vita. E para terminando ali o concerto, vão ter mais 3 paisagens. 3 paisagens. Que vai ter uma sequência, como se fosse uma sinfonia. Né? Uma ideia de uma sinfonia em 3 movimentos. Então começa com a paisagem número 1, 2 e 3. A 1 chama Mangue. Então é a vivência, toda a ideia da música é a vivência de como você estava pisando dentro do mangue. Ou seja, a sensação de pegando caranguejo e mangue. Isso aí. Que loucura. Pegando caranguejo e mangue. Aí o Cerrado. Vamos pro Cerrado. Que vai para o lado ali do centro do país. Centro-oeste do Brasil. Isso. Bastante castigado o Cerrado ultimamente, né? E terminamos na Caatinga. Vamos pra Caatinga mesmo. Aí vamos pro sertãozão mesmo. Sertãozão. E o pessoal vai sentir esse calor. O calor e a secura que Gente, se este dia estiver fazendo frio, você, por favor, tire o paletó, o casaco, porque você vai suar. Vai fazer uma viagem. E olha, o Vita consegue fazer isso, não é brincadeira, não. Eu vejo as apresentações dele através do Instituto Humanos, do Música Inclusiva. Conta um pouquinho do Música Inclusiva, já que o Paisagens Brasileiras também vai ter você, que é uma pessoa com deficiência, e essa integração das pessoas com deficiência na Orquestra Metropolitana. E é isso que é umas coisas mais importantes que a gente está aqui, né, professor, para poder juntar mesmo pessoas com deficiência, juntar com pessoas que não são, para criar uma alta performance. Quer dizer, não vamos fazer uma orquestra aqui. Não. Você vai atrás. Não é Clube do Bolinha. Não é. Nem da Luluzinha. Isso. Tanto é difícil para quem, vamos pensar assim, que não tem deficiência, como é difícil para quem tem. E isso não pode impedir. A inclusão tá aí, né? Tá aí, a inclusão não pode impedir a alta performance. E tem mais uma coisa, o maestro aceita desafios. Júlio César, por exemplo, pianista totalmente surdo. Isso. Vocês estão vendo aí a cena de eu brinco de birregência ou trirregência. Isso. Ele está regendo a orquestra, ele está regendo outros músicos, inclusive músicos com transtorno do espectro autistas, e ele está regendo o Júlio. Isso. Esse homem, ele entra, ele sai de lá, acho que ele perde os 10 quilos. Perde aqui, se você quiser tomar um banho, aqui atrás, vá ao camarim, tire a camisa do Vita e esprema na cabeça e toma um banho à vontade. Porque esse homem perde litros d'água. Eu presencio isso e é uma coisa louca, porque vocês estão vendo a cena, a foto aí, dá só uma olhada. Eu não sei se pode também ver a cena da Caroline. A Caroline Brito. Soprano cadeirante. Presta atenção, vocês estão vendo a soprano cadeirante. O soprano tá cantando sempre esguio, em pé. Sempre em pé. E ela trabalha o diafragma aqui do peito, não abdominal. Não dá.
Não dá, porque ela encolhe. tá encolhidinha, né? Ela tem um problema de coluna, ela fica encolhida. E esmaga a parte de baixo do diafragma, então ela trabalha a parte de cima. E a Caroline nós vamos ouvir no História do Cinema, no História do Cinema, no final do ano, que a gente vai falar. Também, mas também na História do Cinema, também? História do Cinema. Então a gente vai falar nisso já. Vocês estão vendo a cena aí, as imagens, Caroline. Um beijão no seu coração do maestro Rodrigo Vita, do professor Duda. Você, olha, não dá para expressar. A entrevista que eu fiz com a Caroline, quando ela me falou, olha, eu trabalho essa região. Porque foi a primeira coisa que eu perguntei para ela. Nossa, você vai cantar, você tem que ter... Geralmente os músicos têm um excelente abdômen, fica em pé. Ela canta totalmente ao contrário, né, maestro? Totalmente. Sentada, curvadinha. E a projeção de voz é impressionante. É o que eu falei, você fecha os olhos, quando você olha para aquilo e fala, não, isso é um playback. Não parece um playback? Parece um playback. As pessoas precisam assistir. As pessoas têm que ver a Caroline, que é uma outra apresentação fantástica. Maestro, depois disso, nós vamos ter aí em agosto, setembro e outubro a História do Cinema através da música, que é um projeto que está sendo desenvolvido aí pelo maestro Rodrigo Vita em conjunto com o Instituto Humanos. E depois ele vai fazer alguns agradecimentos no final de todo mundo aí. Conta como é que está sendo escrito isso, o que é que vai ter nessa apresentação, agosto, setembro e outubro. Entra no musicainclusiva.com.br que você vai ver aí as datas definitivas já para fazer as reservas. Por enquanto estamos reservando espaço. Possivelmente no céu, né? Estamos vendo o céu. Eu acho que seria muito interessante. Seria muito legal, como vai ser a festa de final de ano, né? E tem um público sedente, sedente, o público das comunidades que tem vontade de estar participando da música erudita, participar, de estar perto, o legal que a gente vai fazer a História do Cinema. Que é uma grande ideia, né, professor? Grande ideia. Do que o senhor teve, não pode falar. E vou falar o mérito também. Meu amigo Sérgio. Meu amigo Sérgio, também um beijão, Sérgio, você, a História do Cinema através da música. Sérgio falou, por que a gente não vai contar a história do cinema? Aí me conta um pouco sobre as obras. Como a gente vem trabalhando música erudita ou música clássica, né, assim, não importa o nome, que a gente fala erudito porque é coisa no Brasil, né? Que a gente vai quebrar isso e vamos levar para as comunidades. É isso mesmo. E então, como a gente vem trabalhando esse repertório, qual que era a ideia? Não pegar as trilhas famosas e tal, porque todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz isso. Então, o que a gente vai... Como a gente trabalha a música clássica no Música Inclusiva, a ideia foi, vamos trazer os temas da música clássica nos filmes que existem aí. Exatamente. Então, porque realmente foi o inverso, né? Que a música já existia e foi adaptada para o filme. Isso, e aí... de algumas temáticas, maestro. Então a gente vai fazer Beethoven, o quarto movimento da sétima sinfonia. Vamos trabalhar com Amadeus Mozart também. Vamos trabalhar com Mozart. Clássico do cinema, isso, né? Lacrimosa, Serenata para cordas, vai ter Debussy, Clair de Lune, enfim... E lá, para não dar spoiler, spoiler, eu já dei do Mozart, mas porque não tem jeito, porque o nome do filme é o nome do compositor e não tem jeito, mas a gente vai estar mostrando o filme, que é muito legal, é uma mistura do filme, a gente vai projetar cenas do filme, terminou a projeção, tudo com audiodescrição, com legenda, para que tenha acessibilidade completa para as pessoas com deficiência auditiva e visual. E também aí o que acontece? Haverá um pequeno texto que vai falar rapidamente sobre o filme. Terminou isso, canhão de luz na orquestra, a orquestra começa a viver os momentos da música, da história do cinema através da música. Então, e o que é legal que as pessoas vão perceber é, não vai ter aquela música padronizada do filme de não sei o que, não. É a música clássica contando a história do cinema. Entendeu? A música clássica contando. Então vai ter diferente. Do filme, não é uma apresentação de trilha. Não é isso. É uma apresentação da música clássica. Saímos fora do tradicional aí que todo mundo começa a fazer, né? E tu, vai mais uma vez música de cinema. Não é nada disso. Não é música de cinema. É música clássica, a história do cinema através da música clássica. Isso que vai ser legal nesse sentido, né? E aí vai ter formação. Vou dar um spoiler. Não consigo. Preciso dar um spoiler.
2001 Odisseia no Espaço, né, mano? Sim. Olha só, você tem lá, Strauss ali, você tem Strauss, Zaratustra, Zaratustra, você tem o Strauss, né, Zaratustra. Pô, foi completamente o reverso, né? Sim. Entendeu? Você teve a inspiração, a grandiosidade que nós vamos contar e mostrar. Ele que fez a trilha também. Sim. É muito engraçado porque ele escolheu tudo. Escolheu tudo. Tem uma historinha disso daí, não sei se pode Não, falar. claro que pode, falar? claro que pode. Que ele contrata o compositor, o compositor escreve o filme inteiro, a partitura inteira, escreve para 2001 e ele não gosta. Então o que ele faz? Ele não descontrata o cara. Até o final, só que quando o cara senta no filme pra assistir, é outra música. É a música que ele mesmo escolheu. Por isso que ele colocou Zaratustra e colocou outras obras lá. Ele coloca Ligeti, ele põe uns outros caras lá. E, porra, meu. Aí ele falou: não te paguei, velho. Te paguei, assiste isso aí, fica quieto. Curte. Eu não falei nada, eu paguei a tua música. Só que eu usei outra coisa, usa o que eu quero. Gostei. Essa eu não conhecia. E é uma coisa fantástica que você vai poder ver em agosto, setembro e outubro. Nós estamos ainda negociando os espaços com a Secretaria Municipal da Cultura, SMC. Estamos vendo algumas possibilidades de tocar no céu. Não vou dar mais spoiler, porque ainda é muito recente. Esse vai ser um outro evento. E no final do ano, já temos aí a garantia... Não, mas... Eu queria agradecer. Então agradecer o vereador nesse momento, né, que apoia esse projeto. Jorge Adriles. Isso, Adriles Jorge. Adriles Jorge. Adriles Jorge, que nos apoia nesse projeto, tá incentivando e nos dando todo o apoio de estrutura, que é o importante para música. Isso é muito importante. Para música de espetáculo. Que é o Não podemos esquecer do assessor Ronaldo. Então, extremamente assessor Ronaldo, marcante nesse vereador Adriles Jorge. Quero, como maestro do espetáculo, agradecer ele de coração, porque não é fácil você montar uma música de espetáculo. E o Adriles Jorge vai estar conosco no dia 6 de junho também. Pronto. Vai estar lá sentindo a emoção do música inclusiva com as paisagens brasileiras. É bom a gente entender que a gente já teve vários. Música inclusiva é uma família, né? É um grupo. É uma obra, a partir disso vem paisagens brasileiras, história do cinema através da música, vem, eu não sei qual titularidade vamos ter no final do ano, que estamos criando ainda até lá, mas vai ter também um outro nome. A partir daí vem os complementos do nome, da nomenclatura. Isso. Mas o projeto total é música inclusiva, né, mestre? Perfeito. Agora, nós vamos agradecer também o outro vereador. Vamos pro final do ano. E no final do ano? Então, no final do ano, como a gente estava comentando, fazer um concerto de Natal inclusive, dia 13 de dezembro, aqui. Estão discutindo agora isso no Céu Heliópolis. Para fazer aqui no Céu Heliópolis, uma casa impressionante, muito legal. Muito bem organizada. Tem a parte de uma vida musical aqui no Heliópolis. Sim. É gigante. Gigante. Né? Com o Bacarelli, todo mundo aqui. Inclusive, estamos tentando trazer, maestro, para o dia inteiro, tentar trazer também funk, pagode, samba, para fazer lá fora, dentro do céu. Isso. Porque aí a gente vai ter, durante o dia todo, a gente vai ter música inclusiva com outros, como você muito bem colocou aqui, a expressão da música brasileira, né? Valorizando todo tipo de música. E à noite encerramos com a música clássica, que aí vai ser o concerto de final de ano. Isso. E no final de ano a gente vai ter coral, maestro? Vai ter coral, solista, vai ser Caroline Brito. Caroline Brito também em agosto, setembro e outubro. Todo mundo vai poder escutá-la. É uma maravilha. Ouvir essa voz maravilhosa e fazer um momento bem especial, né? Final de ano, todo mundo com amor no coração, mais afetuoso, né? O Natal. E pessoal, sempre vocês traz estão vendo aí imagens que nós fizemos também a abertura da Mobility. Vocês estão vendo imagens aí. Eu me sentei do maestro 1,5 metro e da Caroline assim a 1 metro. A Caroline praticamente cantou no meu ouvido. Gente, é demais. É demais. E aqui no céu é uma coisa fantástica, porque aqui você tem um espaço aberto e as cadeiras vão ser arrumadas, ajeitadas e organizadas. Nós vamos botar pertinho, porque o que a gente quer mesmo é a integração do pessoal. O pessoal poder sentir o que é essa música inclusiva. E a inclusão em todos os sentidos. Inclusão mesmo da pessoa começar a sentir a vibração. Isso é fantástico, maestro. É fantástico. É fantástico. A gente dando acessibilidade. Dando acessibilidade. Né? Isso é muito importante. Todos os concertos vão ter isso. Maestro já trabalhou, tem pessoas na orquestra que têm autismo, né? Tem. Vocês sabem que o autismo tem o problema do hiperfoco. Tem o problema do ruído. Que é o meu sonho fazer o concerto
com a Suzane, que ela é clarinetista, e fazer o concerto de Mozart, que ela toca impressionante. Impressionante. Então o sonho é que ele esteja trabalhando os espalas, né? Os chefes de naipe, né? Os chefes, desculpa que é a aguinha, mas a gente chega depois. Então a gente vai corrigir exatamente isso. A gente vai trabalhar esse pessoal com deficiência, o maestro está escrevendo ou adequando obras para que eles possam ter o seu destaque. E no caso dessa clarinetista, foi fantástico, porque ela foi se adequando, né? Foi. Ao final, nós tivemos um outro ser humano depois da quarta apresentação. É que eles são muito afetuosos. Tivemos um ser humano completamente diferenciado, completamente, nesse sentido, ele estava envolvido, comprometido com o projeto. Isso. Foi incrível essa participação. Mas, maestro, fala uma coisa. Qual a sua experiência em estar participando do processo inclusivo através da música? É fundamental, total, porque sem essa possibilidade da gente poder bolar isso, cria-se muitas diferenças, né, professor? As diferenças que precisam ser diminuídas, né, entre os seres humanos, né? Diferenças com as suas deficiências, com as suas raças, origens, culturas, isso cada vez mais precisa ser diminuído, porque todo mundo é ser humano, né? Sim. E o música inclusive entrou para isso. Então, para mim, essa vivência é importantíssima. E olha só que coisa interessante, o música inclusiva surge em 2019. A gente já está... Não, ele surge em 2017, 2018. Mas em 2019 já estávamos com a verba tudo liberada, pronto. Tudo prontinho, tudo liberadinho. Quase 400 mil reais, né, maestro? Prontinho, 390 e poucos mil reais. Vem a pandemia. Foi para a saúde. Mas fantástico, aconteceu tudo isso. 2024 recuperamos, entre 23 e 24 recuperamos o projeto. Quero agradecer aí o projeto, o vereador Fernando Holliday, que permitiu aquela época, através da Juliana. Juliana, um beijão para você. Se não fosse a insistência da Juliana, nós não estaríamos sentados aqui, mestre. Então ela insistiu, todo o gabinete. Também quero agradecer a todo o gabinete do vereador Lucas Pavanato. É isso que eu ia te falar, porque ele vai nos dar a possibilidade de executar esse concerto de Natal inclusive. Exatamente. Então o vereador Lucas Pavanato está apostando também no projeto Música Inclusiva, em conjunto com o vereador Adrilho Jorge, né? Cada um com a história do cinema através da música. Isso. E o outro está fazendo o concerto de música inclusiva, que é um concerto de Natal de música que vai estar envolvendo a parte de coral também, com pessoas solista, com deficiência, né? Deficiência pessoas com deficiência, solista, que é a Caroline Brito, também com deficiência. Maestro, essa experiência é emocionante. E a gente vê... E as pessoas precisam ir ver, professor. Precisam ir ver. Porque sem eles estarem vivenciando isso, perde um sentido, né? Eu me lembro bem que a gente não faz isso para nós. A gente faz isso para as pessoas. Convidamos um amigo meu, não sei se você vai lembrar, o Paulo, ele é um cantor de ópera. Sim, lembro. Ele entrou no bastidor, ele entrou no camarim, depois da apresentação, e falou: fui enganado. Lembra disso? Fui enganado. E ele entende muito de música. Me disseram que eu iria assistir um show de músicos com deficiência, mas eu não notei nenhum erro na execução de nada. Tocaram bem, tudo certo. Fui enganado. Lembra dessa manifestação dele? Mas você vê que é o arquétipo que todo mundo tem. É a orquestra dos coitadinhos, entendeu? É a orquestra dos coitadinhos. Não é a orquestra dos coitadinhos. A gente escuta as pessoas. Isso. O produtor, que também temos que agradecer, né? Da Solitude, o Daniel. Solitude, Daniel, você dá um beijão pra você. É isso. Daniel é fantástico. Fantástico. Ele me manda os vídeos, a gente fala com as pessoas, Daniel a gente é fantástico. Não, e outra coisa, todos os músicos com código internacional de doença, com CIDs, tudo certinho. Daniel organiza tudo isso, porque as pessoas maestro também com CID, professor Duda também com CID. As pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam, maestro. Não. As pessoas não acreditam, falam: não, isso não é possível que aconteça. Porque, gente, é muito fácil, e eu já comentei muito com o maestro, não quero fazer crítica a ninguém e nenhuma deficiência, mas uma pessoa, um violinista, tocar sentado em uma cadeira de rodas. Não vou dizer que é muito fácil, é fácil. Mas o difícil é você pegar uma pessoa com transtorno de espectro autista, colocá-la para tocar instrumentos numa sinfônica com alto índice de ruído, plateia, aplauso, luz. E a pessoa lá. Outra coisa é botar um surdo
né? Pra tocar piano. Solista. Solista. Ele não tá no fundo. Não, ele não tá escondidinho, ele tá na frente. Conta uma coisa aí do Júlio, que o Júlio é uma pessoa fantástica. Conta quanto tempo você treinou o Júlio para que ele pudesse estar preparado. O Júlio trabalhou comigo durante 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Júlio, um beijão pra você aí. Isso, e o Júlio é muito resiliente, muito esforçado e ama fazer música, né? E é o mais engraçado que a história dele é depois que ele ficou surdo que ele resolveu estudar piano. Depois que ele ficou surdo. Quer dizer, então ele teve que reconstruir toda a memória dele, né? A memória musical que ele tanto fala. E ler partitura, enfim, ele teve que construir técnica, né? Pra poder tocar. E toca, que é uma maravilha. As pessoas podem ver aí. Podem ver, a gente está mostrando aí algumas imagens aí do Júlio César, essa pessoa fantástica. Eu ficaria com você conversando horas, mas eu vou falar uma coisa para vocês aí. 6 de julho, 19 horas. Centro Cultural da Penha. Sim. Largo do Rosário, número 20. Penha de França. Um montão de francês lá para te receber. Isso aí. E vamos tocar Domingão. E 19 horas. E você tem paisagens brasileiras. Concerto Paisagens Compositor, maestro, regente, decorador de palco e faz tudo esse homem. Rodrigo Vita. Isso. Depois, Rodrigo. Quem vai reger? Lucas Silva, que é o seu pupilo, que é um maestro. Um talento impressionante que você descobriu. Que eu descobri, na verdade, eu dei aula para ele na universidade. Lucas Silva, um beijão, Lucas. Ele também tem o seu mestrado, já feito pela Unesp. É um talento, uma responsabilidade incrível. E quem vai cantar? Quem vai cantar é a minha querida filha. Coincidentemente, filha do maestro Vita. Victoria Vita. Vocês estão vendo Cantará aí o duas canções que eu escrevi para ela. 2 canções exclusivas, essa canção que vai trazer essa introspecção da vida espiritual, cosmos e tudo mais. Gente, vocês não podem perder. Para se inscrever é muito simples. musicainclusiva.com.br. Repetindo, musicainclusiva.com.br. Maestro, foi um prazer. Alguma consideração final, meu irmão? Eu espero que todo mundo comece a se inscrever e vá assistir 6/7. Esse é o primeiro. Depois de teremos vários que vão ter. E aí acompanhe. Música Inclusiva com BR, né? Isso. Lá você vai ter toda a programação. Tá? E a gente vai estar mandando para você também os que já se inscreveram, já participaram no ano passado, já participaram no dia 29 de março agora desse ano também. Tivemos uma outra apresentação. Só de música barroca. Com inclusão pela música, com coral, que foi maravilhoso. Isso. Coral e cordas. Isso, cordas, a Orquestra Metropolitana e o Coral Voz Paulistanas, que estará presente também no final do ano. Isso. A maestrina do Voz Paulistanas é a Tereza Longato, a minha querida amiga Tereza Longato. Vocês estão vendo a imagem dela aí? Arrebenta. Deixa todo pessoas com deficiência lá também, né, Marcos? Sim, também bastante com deficiência física. Vale dizer que o Música Inclusiva sempre faz esse mix entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Isso. O que torna isso é inclusão. Isso é inclusão. Porque você sempre disse... Se deixar só deficiente, não, só deficiente não é inclusão. E se deixar exatamente. Então você realmente coloca as pessoas na prática no dia a dia. E isso é um diferencial. Uma das coisas que eu ouvi de muitas pessoas que vieram nos agradecer depois, e isso é um relato que eu vou colocar, o maestro me corrige se eu falar besteira aqui. Olha, eu queria lhe agradecer muito por me dar essa oportunidade de tocar, e foi a grande dificuldade do maestro, e está sendo a dificuldade de encontrar músicos profissionais, sabem ler partitura e tudo mais, né? É porque simplesmente o mercado, né, maestro, não dá a condição para essa pessoa. Isso. Então ela tem um ouvido fantástico, ela toca muito bem, mas ela não é profissional, não saberia tocar numa orquestra, né, maestro? Porque precisa ter pouquinho leitura sobre isso. É esse estudo que eles precisam buscar, né? Um estudo técnico, né? Na formação, buscar uma formação musical, que é leitura, alfabetização em música e dentro do seu instrumento. Se o cara escolheu violino, se o cara escolheu piano, se o cara escolheu saxofone, trompete, clarinete, ele tem que buscar essa formação musical que qualquer um busca nas escolas, tanto públicas ou privadas, de buscar essa formação no seu instrumento, com leitura musical, alfabetização e técnica dele. E isso é muito importante. Isso não há problema, hein? Não precisa ter, pode ter deficiência ou não. O cara
cara pode buscar. Isso é muito importante. Você que quer aí estar mandando o seu currículo, está mandando alguma obra para nós, tudo bem? contato@institutohumanos.org.br. Pode mandar o seu vídeo. Manda seu vídeo, contato@institutohumanos.org.br. Nós temos um projeto fantástico de uma escola para isso, mas ainda estamos batalhando para que tenhamos um patrono nesse sentido. Mas enquanto isso, estamos realizando as apresentações e cativando a cultura no mercado dessa modalidade musical que é a música. Pode mandar os vídeos pra gente, porque eu posso olhar, estudar as pessoas tocando e quem sabe pode ser convidado para o próximo concerto. Quem sabe? Falamos com o maestro Rodrigo Vita nesse especial Música Inclusiva. Você já sabe, www.musicainclusiva.com.br. E para você acessar o Pod Ensino, a cada 15 dias ainda uma entrevista especial para você. Você entra em podensino.com.br. Até a próxima vez com mais um Pod Ensino. E maestro, um beijão no coração para todos vocês do professor Duda. E até a próxima vez. E não esqueça, 6 de julho, www.musicainclusiva.com.br. Paisagens brasileiras. Espero você lá.